Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Uma excelente noite para você. Hoje eu vim aqui dar uma breve palavra, porque também não poderia deixar de falar com vocês. Já se passaram muitos dias em que nós tivemos o nosso último encontro. Então, hoje eu vim falar com vocês e para vocês sobre algo que tem sido e tem feito parte do nosso cotidiano, que é o luto. Como viver o luto, como fazer essa transição de repente estar em um momento tranquilo na nossa zona de conforto ou vivenciando algo que nos proporcione momentos memoráveis e alegres e de repente vem essa explosão. Então, nos últimos dias, para mim, estar presente ou estar próximo de pessoas que estão vivenciando um momento de luto tem sido uma constante. Então, eu havia preparado algo totalmente diferente para falar com vocês nesse nosso encontro. Então, aí falei até para Jesus: Jesus, o que é que eu vou dizer hoje nesse encontro? E que seja algo breve, que não seja cansativo. Então, vamos falar desse momento vivendo o luto. Muita gente tem tido muitas perdas, a gente tem visto constantemente noticiários de pessoas que perderam seus entes queridos. Semana passada a gente vivenciou um momento que foi relembrar as perdas de algum familiar, né? No então dia 2 de novembro, né? Então, isso fez com que a maioria das pessoas tivessem um momento de bastante reflexão entre viver a vida presente com uma reflexão no passado e nas perdas. Então, vivendo o luto. E o que é isso, né? Nós temos uma passagem aqui na Bíblia, no livro de João, no capítulo 11, eu já deixei aberta para facilitar, e o versículo 25, onde Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa é uma esperança, é a nossa esperança, que possamos ter vida e vida eterna com Jesus e em Jesus. E mesmo que a gente venha a morrer, que a nossa esperança seja essa, de Jesus nos ressuscitar, para que nós possamos ter um direito a um julgamento justo, né, pelo juiz que é Cristo, diante de Deus sejamos remidos, lavados com o sangue de Cristo e nossas culpas sejam jogadas fora, nosso corpo seja revestido, né, de algo incorruptível, e assim nós venhamos a sermos justificados para irmos morar com Cristo para sempre na mansão celestial. E essa é a esperança de todo mundo, né? A gente viu, eu estava vendo uma coisa linda, que a mãe da cantora Marília Mendonça, reconhecendo a deidade de Cristo e a grandeza do Senhor, fez uma publicação e recitou um trecho de uma música que dizia que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, sabiamente, ela reconheceu que, embora haja dor, mas que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E é assim.
A gente vê nessa passagem do livro de João que Marta chegou para Jesus, né? Jesus estava há um tempão longe do seu amigo Lázaro e Lázaro estava em Betânia e Jesus em Jerusalém. A distância de um lugar para outro era mais ou menos de 3 quilômetros. E quando Lázaro adoeceu, as irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Só que Jesus não pôde comparecer por, entre outras questões, ali não ser o momento adequado. Era preciso que Lázaro passasse por aquele momento, a família passasse pelo luto e Jesus viesse a ressuscitar Lázaro. Então, Jesus chegou 3 dias depois e Jesus confortou Marta, dizendo que não se preocupasse. Desculpem a tosse, é que eu acabei de tomar uma medicação. Então, vou falar até um pouquinho mais baixo, né? Porque eu tomei uma medicação e minha cabeça tá um pouco doendo. Por isso que hoje vai ser bem mais rápido. Então, Jesus estava ali mais ou menos a 3 quilômetros de distância, mas chegou no tempo certo, no tempo determinado por ele. Então, era preciso que Marta e Maria vivessem aquele momento de perda, para que o nome de Jesus fosse glorificado. E quando Lázaro foi ressuscitado por Cristo, então tudo começou a ficar mais claro na cabeça daquelas pessoas. Viver o luto em outras palavras, é difícil até de expressar. Quando você já perdeu alguém e você tem por experiência própria, então fica mais fácil até dizer. São momentos em que a dor vai superar o momento nécio, o momento de consciência. É colocar uma dor imensa, inconstante e gritante no nosso corpo diante de todas as coisas. No livro de João ainda... Não, no livro de Lucas, eu estava lendo agora há pouco, no capítulo 7 de Lucas, a passagem da viúva que perdeu o filho, né? Jesus ia andando com os amigos, né? E quando chegou próximo à aldeia de Naim, Jesus viu aquela multidão passando e viu que havia uma mãe pranteando o seu filho. Então, Jesus se moveu de ínfima compaixão, se aproximou, viu que era um jovem e disse Jesus, jovem, levanta-te. E aquele jovem também, como ele fez a Lázaro, fez aquele jovem, o jovem ressuscitou. E Paulo, lá na frente, no livro de Atos, no capítulo 20, versículos do 7 ao 12, mostra que Paulo fez a mesma coisa com Eutico. O jovem havia morrido. Até então, vamos dizer que foi não sabemos, porque a ciência até então não tinha como mensurar como foi aquela morte. Mas vamos dizer que suponhamos que foi um infarto fulminante, coisa desse tipo. E Paulo foi lá com todo o conhecimento, toda a fé, tudo que ele sabia dos feitos de Jesus e exerceu a sua fé naquele momento e ressuscitou Eutico. Aí a gente diz, Jesus pode ressuscitar hoje, ele pode ressuscitar sim, mas por que Jesus faria isso?
Nós precisamos entender que nós temos o nosso ciclo e nós nascemos e nós morremos. Jesus também não prometeu morte bonita para ninguém, mas também não podemos dizer que a pessoa morreu no acidente, o carro pegou fogo ou coisa e tal, e a pessoa morreu, sentiu dor, sentiu aquilo tudo. Eu acho que a vida é um sopro. Essas poesias que o povo diz, a vida é um sopro, palavras belas. Gente, realmente a vida é um sopro. Então, Jesus pode muito bem recolher o nosso espírito antes. O nosso espírito pode ser recolhido antes da dor. E quem sentiu ali foi o corpo. A pessoa não sentiu nada. Aí você diz, não, olha só, olha que morte horrenda, que coisa horrível. Tem mortes que você fica tão surpreso, tão perplexo diante da realidade cruel de ver um corpo ali exposto e você só pensa que dor essa pessoa sentiu. A gente não sabe nada, não sabe nem se a pessoa sentiu dor. É a mesma coisa de a pessoa tá lá no caixão pranteando, estou pranteando alguém e alguns gritam, alguns desmaiam, outras, cada pessoa tem uma forma de vivenciar aquele momento. Eu tenho um testemunho aqui para contar para vocês bem breve. Eu tenho uma amiga que ela morreu com uma doença chamada lúpus e ela tinha 3 filhos, um de 9, um de 13 e um de 17. O de 9 e o 17 choravam gritos e ninguém segurava e tiveram que tomar medicação. O de 13 ria o tempo todo. Aí eu pergunto a você, quem mais sentiu dor dos 3? É impossível medir, mas vamos dizer quem mais sentiu dor depois. Eu acho que quem sente dor depois é que sofre mais que todos, porque você sentir a dor ali naquele momento é diferente de você sentir depois. Então, o que ria é um estado, rir diante da perda, da dor, é um estado psicológico. Então, é uma coisa incontrolável. Então, cada pessoa tem o seu jeito. Então, imagina no dia seguinte, imagina a dor do dia seguinte daquela realidade, daquele momento. Certa vez eu tive uma outra perda e eu ouvi o tempo, enquanto eu pranteava e chorava, eu ouvia minha tia do outro lado, dizendo direto para minhas outras tias, para minha mãe, não dá medicação, não dá. Não dá medicação e nem deixa ninguém dar medicação a ela. Porque sentir a dor depois é a coisa mais terrível do mundo. E com certeza. E graças a Deus ouviram minha tia e ninguém me deu medicação. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, que viver o luto nem sempre é a mesma coisa para todas as pessoas, para todos os membros da família, amigos ou parentes ou pessoas próximas. Então, cada pessoa tem um jeito de viver a dor. Quando Lázaro morreu, Maria ficou em casa. Marta ficava o tempo todo no túmulo e chorava e gritava, esperneava. E quando viu Jesus, ela correu para Jesus e disse: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não havia morrido. Como não? Como não? Era preciso que isso acontecesse, era preciso que Lázaro morresse para que Jesus pudesse então mostrar que era o Cristo, que era o grande eu sou, que veio para o que veio e que tinha uma missão a cumprir e que nada podia parar Jesus, nada podia parar a vontade de Deus. Então era essa, que Lázaro morresse. Lázaro não sofreu. Ela pensava naquele momento que Lázaro
tinha morrido, não sabiam como Lázaro estava, porque nem cabia a ela. Mas Lázaro não sofreu nenhum pingo. É tanto que a gente faz conjecturas de que Lázaro foi ao céu e Jesus ressuscitou e ele voltou. Lázaro, eu acho que Lázaro nem queria voltar, né? Porque ninguém vai querer estar lá no céu e ter que voltar. Mas a palavra de Deus, Jesus veio para cumprir uma determinada missão e ele cumpriu até o fim, até chegar ali e ser pregado na cruz e aquela cruz virar o símbolo da ressurreição, o símbolo de justificação dos nossos pecados e o símbolo da ressurreição. Então Jesus morreu, ressuscitou para que nós possamos ser justificados por ele e estarmos com ele um dia morando na celestial mansão. E Lázaro viveu a sua vida e depois voltou para a mansão celestial. E o propósito de Cristo nele foi cumprido. Foi cumprido. Lázaro foi o grande amigo de Jesus. Jesus cumpriu um propósito em Lázaro, que foi primeiro ressuscitar Lázaro. Depois Jesus ressuscitou outras pessoas, Jesus ressuscitou e graças a Deus por tudo. Não é bom perder ninguém, mas vamos ser firmes, vamos acreditar em Cristo, que Cristo pode todas as coisas e nos conformar. Eu posso dizer, vamos nos conformar com a morte? Não posso dizer. Ninguém se conforma com a morte, mas nós temos uma esperança, que é Cristo morreu e ressuscitou por nós e por ele fomos justificados. Pai, eu oro e te peço, Senhor, que tu possas abençoar estas vidas, meu Deus, tu possas, meu Deus, ser presente, ser com elas em nome de Jesus. Conforta aqueles que estão entristecidos, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão vivendo um momento do luto, Senhor. Dá vitória em nome de Jesus, ó Deus. Dá vitória a todas essas pessoas. Amém. Graças a Deus. Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Jesus Cristo vos abençoe e dê uma noite de descanso. Saúde a todos.